Olá, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos fazendo esse momento do nosso primeiro encontro de dimensões e competências da gestão de forma gravada. Nós tivemos aí um pequeno problema dentro dos nossos internos, né, em relação ao nosso Teams no nosso primeiro encontro, e por isso esse momento está sendo gravado. Eu inicio, né, trazendo para vocês aqui a, a questão, né, do nosso primeiro encontro e o tema, né, que se destina, num primeiro momento, né, trazendo para vocês aqui quem faz parte, né, quem é responsável aí por essa formação, que é a professora doutora Pura Lúcia Oliver Martins, né, que é a nossa gestora do Praxis Educativa. Eu sou doutoranda, né, dela, Cirlei Golemba Costa, e nos próximos encontros aí estarei com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho aí sobre a gestão. Inicio trazendo para vocês, então, quem é o grupo de pesquisa do CNPq Praxis Educativa, né, Dimensões e Processos. É um grupo de estudos, né, que tem por objetivo desenvolver aí e analisar as práticas, né, as iniciativas dos professores de todos os níveis de ensino, dentro do que foi criado, né, pela nossa professora, doutora Pura, de didática prática. Então, a professora Pura, ela desenvolveu durante o seu mestrado ainda a proposta de trabalho em relação à didática prática, ou seja, validar dentro, né, da escola, dentro da sala de aula, efetivamente o que está acontecendo em relação às práticas dos professores. E nesse específico momento, né, histórico, tudo que diz respeito à pandemia do Covid-19. Então, o maior objetivo do grupo de estudos, né, do qual eu peço a vocês que acompanhem nos nossos próximos encontros, eu vou trazendo para vocês sugestões de livros, de trabalhos de pesquisas que estão sendo feitas. De repente, né, se houver interesse de vocês em participar dos grupos né, do estudo efetivamente dentro do grupo, né, serão muito bem-vindos. O objetivo, né, maior é sistematizar os princípios orientadores para a formação teórico-prática de professores, tendo aí como premissa, né, a caracterização, a problematização e a análise da prática pedagógica desenvolvida por esses professores. Tanto na questão da formação de professores, quanto as práticas que são desenvolvidas diariamente, né, dentro das nossas escolas, aí que nós sabemos o quão grandiosas, né, são essas práticas. Então, tendo, né, como pano de fundo essa sistematização, a gente desenvolve aí todo um trabalho, né, de busca de conhecimento, de busca de informações acerca dos temas que serão desenvolvidos aí no decorrer dos próximos encontros. Nós temos, então, esse encontro, né, do dia 6 de outubro, né, Dimensões e Competências da Gestão, que está sendo gravado. No dia 20 de outubro, nós teremos um trabalho da gestão pedagógica, 27, gestão de conflitos, dia 10 de novembro, gestão do tempo, dia 24 de novembro, gestão da qualidade, no dia 1/12, gestão de resultados, e fechamos no dia 2/12 com o fechamento das propostas e análise dos estudos, porque a ideia é que durante a execução desses momentos de formação, a gente possa também construir conhecimento coletivo, principalmente no que tange as questões referentes a plano de ação e ações que precisam ser desenvolvidas diariamente aí dentro do nosso trabalho. A intenção é discutir de forma teórica, mas também, né, se cercar aí de práticas para que a gente possa desenvolver e alinhavar um bom trabalho com todos.
o nosso módulo inicial, né, que diz respeito às dimensões e competências da gestão, a gente tem a intenção de trazer para vocês aí uma discussão acerca das dimensões, né, e levar em consideração as competências, né? Quais são as competências básicas para que um profissional possa ser considerado ou se tornar gestor? Nós sabemos que o conceito de competência ele é um conceito e são ações que podem ser desenvolvidas. Então, não são situações inatas, né? Por meio de estudo e de efetiva ação, né, tanto prática quanto teórica, a gente consegue sim, né, ter um avanço aí e ter um entendimento acerca da gestão. Por que desse tema, né? Nós temos alguns dados aí que são importantes, que são interessantes até para a gente começar, né, a nossa discussão ali para alicerçar o porquê né, desse tema, o porquê de se discutir gestão agora nesse momento. Nós sabemos que com a chegada, né, das novas regras do Fundeb, a gente tem um olhar bastante assertivo e bastante focado na gestão, né? E hoje o nosso censo escolar da educação básica, ele aponta que mais de 160 mil diretores escolares brasileiros, ou seja, 80,6% são mulheres, né? Nós temos aí 88,2%, né, desses gestores, eles têm curso superior. Então, a gente ainda tem uma margem, né, de profissionais que não têm formação. A graduação em pedagogia é o mais habitual, né? E a maioria deles já teve experiência, né, como professor, para ocupar um cargo de gestão. Mas nós sabemos que muitas vezes, né, nós dormimos professores e acordamos gestores. E isso não quer dizer que nós já tenhamos todas as nossas competências e habilidades desenvolvidas para que a gente possa ser um bom gestor. E o foco desse momento, né, de encontro é justamente trazer, né, elementos para que a gente possa discutir aí essas questões, né, e trazer aporte teórico também para que os gestores, né, que iniciam agora nesse ano, que seguem na formação, tenham condições efetivas, né, de seguir aí com as suas carreiras e com a sua evolução profissional e o sucesso educacional, que é o que se busca, né? O INEP, né, ele revelou aí nesse último censo também que 66% dos profissionais das redes municipais são escolhidos exclusivamente por indicação. Eu sei que nessa formação nós temos aí profissionais tanto das áreas públicas quanto privadas, né, mas esse dado é interessante porque não necessariamente a indicação ela garante que o profissional tenha competências, né, que tenha realmente condições de seguir com a sua função. Essas situações, né, elas são muito presentes e, infelizmente, né, fogem ao que nós temos aí como legislação no Brasil, que orienta a questão da gestão democrática, né? Seja ela por concurso ou seja ela por votação, enfim, mas que se tenha elementos, né, para que marcadamente você consiga ter uma gestão que vá ao encontro do seu público, né? Não é que os indicados não sejam competentes, mas quando você tem, por exemplo, uma premissa de uma formação, exige-se uma formação mínima, né, para o trabalho na gestão, você com certeza já tem um pouco mais de garantias de que esse processo vai ter sucesso, né? E quando a gente fala em gestão, a gente não foge, né, do elemento principal aqui, que é a questão da qualidade na educação, né? Por que é que a gente busca uma gestão eficiente? Porque a nossa educação, ela precisa ter qualidade. E essa qualidade, né, ela não se dá somente na oferta do ensino, mas também
em todas as condições que a gente vai ter de execução de tarefas dentro do espaço escolar, né. Então, no plano intraescolar, né, dentro da escola, a qualidade da educação inclui as condições de oferta do ensino, a gestão e a organização do trabalho escolar, a profissionalização do professor, o acesso e a permanência, né, desta criança e deste profissional também, e tudo isso normalmente é viabilizado por meio de uma ação efetiva do gestor escolar, né, o desenvolvimento do patrimônio humano, o desenvolvimento do trabalho, ele precisa, ocorrer, de modo a atender aí as expectativas mínimas, né, de trabalho que precisam acontecer, dentro de uma ação efetiva dos professores. Então, o gestor, ele também é responsável por essa e precisa, né, ser o grande responsável por essa qualidade e essa, vontade do profissional de estar junto, de estar dentro da sua escola, de permanecer, né, como profissional dentro da escola. Nessa perspectiva ainda, é o gestor, né, o grande responsável pelo ambiente emocional favorável. Então, nós, temos profissionais que se deslocam, eh, por quilômetros para poder estar numa escola e outros que poderiam estar dentro de uma escola próxima à sua casa, que não se sentem, à vontade de trabalhar lá. Então, esse ambiente emocional, né, aonde haja, né, onde se privilegia a empatia, a colaboração, o respeito às diferenças, a autoconfiança, a autonomia, o autoconhecimento, eles são importantíssimos para que tanto profissionais quanto os estudantes queiram estar dentro da instituição. A sua qualidade, o seu sucesso, ele depende muito, eu brinco sempre, né, da fila de espera que a sua escola tem. A sua escola é desejada, o espaço em que você oferta a sua educação, ele é um espaço que tem lista de espera, né, os professores, eles disputam vagas dentro da sua instituição, a sua lista de espera de alunos, né, a frequência desses alunos, ela é efetiva, então você tem um ambiente emocional, né, bastante desenvolvido. O corpo docente precisa estar preparado. E a formação de professores, ela é uma das tarefas essenciais, né, no âmbito da gestão, né, e quando eu falo em gestão, não estou me referindo somente à equipe pedagógica, mas o diretor da escola, ele precisa estar à frente da formação dos seus professores. A formação, né, interna, a formação que acontece pós-universidade, aquela situação que vai dirimir, vai ajustar, eh, as questões de aprendizagem que precisam acontecer diariamente. E um grupo preparado e motivado, com certeza vai conseguir resolver muitas das questões de aprendizagem, muitas das questões, internas dessa unidade escolar. Uma boa escola, né, uma escola que, traz qualidade, né, que garante essa equidade, ela também vai trabalhar tanto com a oferta de atividades extracurriculares, quanto com o envolvimento da comunidade, né. Seja em ações de esporte, oficinas, né, tanto de arte quanto de música, ela vai abrir o espaço da escola, ela vai fazer, parcerias, né, para que sejam trabalhadas tanto questões de empreendedorismo quanto educação financeira, não somente com os alunos, mas com os pais dos alunos também. Ela vai buscar em outros profissionais, né, propostas para que
aquele espaço escolar, ele não fique, destinado somente a ações educativas voltadas para as crianças que frequentam, mas sim para toda a comunidade. A escola, ela é um espaço de aprendizado e precisa extrapolar os limites da sala de aula. Então, ter esse olhar, né, em relação às parcerias, em relação ao que a escola pode fazer pela comunidade, também é algo que se tem de expectativa em relação ao trabalho da gestão. A participação da família talvez seja um dos grandes desafios em todas as questões de gestão, né? E essa participação da família, ela precisa acontecer de fato, né? Essa família, ela precisa ser acolhida. Não há nada que funcione melhor do que se você trabalha bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, que você receba essa família turma por turma atendida, né, na sua unidade escolar, que eles apresentem o planejamento, né, do bimestre, do trimestre, do semestre, como uma forma de mostrar para a família o que será feito, por que da importância das crianças não faltarem, quais serão as atividades extracurriculares ofertadas, o que vai ser feito, né, em relação ao atendimento à BNCC, né, o que nós temos aí de currículos locais, de currículos estaduais, né, próprios currículos das escolas particulares, que hoje também demanda, né, o uso e o envolvimento com a BNCC. Então, essa forma de você apresentar para as famílias o que a sua escola tem de planejamento e o que você vai fazer efetivamente na retomada, né? Pós-finalização, você passar para essa família também é uma prestação de contas, né, sobre o que foi feito, quais foram os avanços, os mapas, né, de aprendizagem das crianças, os resultados das avaliações internas e externas. Se você quer a participação da família dentro da sua unidade escolar, você precisa ter uma conversa muito franca no sentido de parceria. E essa parceria, ela precisa acontecer nas alegrias e nas tristezas, né? Normalmente a gente tem aquela conversa, né, de não trazer o pai para a escola somente quando a escola precisa de alguma ação mais efetiva em relação à família, mas também às crianças, né? Mas também trazer esse pai nos momentos de comemorar os resultados dos filhos. Eu sempre falo que só não traz para a escola o gestor que realmente não quer que a escola esteja presente, mas você apresentar para eles o que vai ser feito e trazer a eles a oportunidade de acompanhar esse fazer e prestar contas sobre o que não está sendo feito, o que não se consegue fazer, é, muda totalmente o olhar que a família tem em relação à escola. Em relação à frequência também, profissionais, né, professores aí que me ouvem, gestores que me ouvem, se eu não tenho a criança dentro da escola, se eu não tenho a criança comigo, eu não tenho educação. Então, essa parceria, ela precisa ser no sentido também de mostrar para as famílias que as crianças não podem faltar à escola, elas não podem faltar à aula. Se elas faltarem à aula, a gente tem um comprometimento de aprendizado que não há como você sanar, né? Uma sugestão que eu trago sempre é fazer um painel, né, na porta das salas ou ao lado das salas, né, com os indicadores, com os índices, né, com a porcentagem de crianças que estão presentes e ausentes diariamente. Isso precisa ser mostrado, isso precisa ser levado como uma espécie de competição entre as turmas, para que aonde há um número maior de participação, né, de não ausência da criança, que haja também uma recompensa. Ah, vamos fazer uma tarde de cinema e pipoca, já é o suficiente, né, para essas crianças, para que eles possam perceber que a presença deles faz diferença e que se eles não estão, eles com certeza nos farão falta. Um ponto, né, que a gente tem aí para discutir
e o caminho, né, é bem árduo aqui, é a educação nesse pós-pandemia, né. Como estamos, né, o que a gente precisou mudar, o que a gente tem mudado, o que a gente tem feito, quais são os desafios que a gente tem enfrentado. Esse é o grande foco, né, da nossa pesquisa agora dentro da praxis educativa e também é o grande foco que a gente traz aí para esse nosso encontro. Então, eu peço perdão, eu peço a vocês que acessem esse QR Code, tá, ou, dentro do site www.mente.com, ele vai pedir um código, o código é 3350 420. Vou pedir a vocês a gentileza de responderem a questão que está posta lá. Em 2 palavras, né, eu gostaria que vocês sinalizassem quais são os desafios que vocês têm enfrentado nesse momento pós-pandemia. Eu sei que são vários, né, 2 somente não dará conta de responder tudo que vocês têm, mas nesse momento, né, começamos por esse olhar, para que a partir dessas, dificuldades, desses pontos, a gente consiga sinalizar e situar quais serão as ações futuras que nós precisaremos trazer e até para a própria discussão dentro desse nosso grupo de estudos. Eu vou dar um minutinho aí para vocês conseguirem acessar, né? É bem importante que vocês façam eh, né, lancem para nós aí essas palavras, esse olhar que vocês estão tendo sobre a pandemia e os desafios de vocês. Muito bem. Feito isso, né, seguimos aqui, vamos retomar esse slide, né, esse levantamento aí nos próximos encontros. Aqui é o site que eu vou mandar para vocês depois, caso vocês queiram entrar direto para fazer essa alusão aí às questões, né, sobre os desafios. Mas como eu falei para vocês, é bem importante que vocês se manifestem para que a gente possa, né, trazer aí elementos de sustentação e que vão realmente ao encontro aí do que vocês precisam como gestores. Bom, iniciamos, né, o nosso trabalho aqui com essa questão, né? Por que falar de gestão trazendo a teoria como base? Né? Vocês vão ver que grupo de estudos, ele normalmente pede que a gente vá um pouquinho além daquilo que nós temos de prático, de raso, muitas vezes, né? Ou somente a partir das nossas impressões. Então, eu trago Durkheim aqui, né, que nos traz a seguinte afirmação: embora estejamos determinados a estudar a realidade, isso não quer dizer que não desejamos aprimorá-la. Se nossas pesquisas estivessem apenas, né, interesse especulativo, deveríamos considerá-las inúteis. Se nós separamos cuidadosamente os problemas teóricos dos problemas práticos, não o fazemos para subestimar os problemas práticos, mas ao contrário, para ter melhores condições de resolvê-los. Então, a ideia é que, juntando a teoria à prática, né, e aí vamos trazer teóricos que sustentem esse olhar, né, sobre a gestão. Iniciamos hoje, né, com Heloísa Lick, trazendo para a gente aí né, as competências, né, as dimensões da gestão, a gente possa aprimorar o nosso olhar, né, e sair desse universo especulativo, né, que muitas vezes fazemos porque sempre fizemos e deu certo e seguimos na mesma perspectiva, e avançar um pouco em relação a analisar de fato o porquê é que aquela situação tem sido recorrente, ou o que falta ainda dentro da minha perspectiva para eu conseguir avançar dentro das questões, né? Kurt Lewin, ele nos diz, né, que não há nada de tão prático quanto uma boa teoria.
Então, é mais ou menos por aí que nós seguiremos, né? Portanto, começo trazendo para vocês aqui a relação que se faz entre administração e gestão. E a gente não pode ter esse olhar, né, tão reducionista em relação à administração, que ela se aplica somente às escolas particulares. A escola pública hoje, na sua perspectiva de qualidade e equidade, né, na busca pela eficiência, eficácia e efetividade, né? Ou seja, ser eficiente e trazer resultados, né? Eficácia, conseguir aproveitar todos os espaços, todos os tempos, né? Sem necessidade de investimentos maiores e a efetividade, ou seja, manter resultados sempre, né? E bons resultados, né? Resultados para todas as turmas, não somente para um grupo de alunos ou para outro grupo de alunos, a gente precisa sim se reportar esse olhar em relação à administração, independente do espaço, seja público ou particular, né? Público ou privado, a administração ainda é a grande referência em relação à gestão. Por isso que eu trouxe para vocês aqui essa tela, né, eu deixei para vocês aqui aonde está esse material, né, depois eu vou mandar um material complementar para que vocês possam avançar aí em relação aos estudos, mas nesse momento a minha intenção é somente apresentar, né, mais ou menos o que a gente tem aqui de desenvolvimento em relação ao olhar sobre a administração e, por consequência, a gestão. Nós começamos aí em 1903, né, com uma administração científica, então a gente tem um olhar muito voltado para a linha de produção, a gente tem aí o Fordismo, né, trazendo esse olhar para dentro das empresas, onde o resultado é o grande foco, né. Em 1909 a gente segue com a teoria da burocracia, ou seja, você criar processos, né, internos, e muitas vezes burocráticos realmente, né, quer dizer, a gente tem aí uma necessidade, né, de ações e situações que fazem com que a gestão ocorra, né, mas de certa forma isso acaba emperrando um pouco os processos. A gente vai avançando, né, em 16 com a teoria clássica. Em 1932 a gente começa a olhar para as relações humanas, né? Então, para essa busca pelo ser completo, né? A gente começa a entender que o ser humano também faz parte desse universo e seguimos, né, a teoria estruturalista dos sistemas, a abordagem sociotécnica, a teoria neoclássica, a teoria comportamental, desenvolvimento organizacional, teoria da contingência, até chegarmos às novas abordagens, que é o que a gente tem hoje. Eu vou fazer um vídeo à parte, tá? Explicando cada um deles, para quem quiser aprofundar essas informações, até para que não fique muito cansativo para vocês, né, que estarão conosco aí nesse encontro sobre as dimensões. Então, eu vou passar para vocês, né, um novo link aí com as especificidades de cada uma delas, que eu acho bem importante que nós possamos conhecer e nos apropriar. E nesse momento, né, a gente sai então de um sistema mecanicista, né, que seria o geral aí da gestão, né, onde a gente tem o, os organogramas, né, a hierarquia muito marcada, né, e a gente passa para uma estrutura de condições um pouco mais instáveis. Então, nós sabemos que hoje, por exemplo, dentro da escola, é muito comum as funções elas se misturarem, principalmente em relação ao pedagógico e ao administrativo. Mas isso é bom e, por um lado, não tão bom, porque nós temos aí a necessidade do diretor da escola sendo responsável pelo desenvolvimento e pela estrutura das funções e também, né, organizando aí os processos de trabalho
para que não fiquem pessoas cuidando dos mesmos temas e pessoas que não cuidam de temas alguns, né? Então, vamos lá. É importante que a gente tenha, né, essa questão não tão marcada assim da hierarquia, mas é importante que a gente saiba que na instituição, quem tem a última palavra e quem precisa ter esse olhar gestor é o próprio diretor. Tá? Então, a gente tem no mecanicista um sistema vertical em que as operações, o sistema de trabalho, as informações seguem um padrão, né, de comando do superior ao funcionário. Hoje, a gente sabe que as tarefas, né, são atribuídas a especialistas que executam essas tarefas, né, que todos têm o conhecimento global, né, da importância. Por isso que eu falo sempre, né, visão, missão, valores, e a gente vai retomar isso dentro de gestão pedagógica, elas são extremamente importantes. Todos os que estão envolvidos dentro da instituição de ensino precisam saber qual é a missão, a visão e os valores da instituição. Ah, mas isso só se aplica a escolas particulares. Não, isso se aplica a todas e quaisquer instituições. Nós sabemos que se eu tenho claro qual é o olhar, né, que se busca em relação à criança, qual é o olhar que se tem em relação àquela instituição, o que nós temos de expectativa em relação àquele universo, àquele espaço onde a criança está, fica muito mais fácil de você também desenvolver e organizar as atividades, né, que precisam ser desenvolvidas. O indivíduo deve executar tarefas para retorno ao superior, sem se preocupar com a cumplicidade do seu trabalho na totalidade da organização. Isso, dentro de uma escola, é muito complexo, né? Por isso que a gente tem hoje, né, esse olhar muito voltado, né? O sistema orgânico, ele traz muito essa questão da comunicação, da interação. O chefe, né, o gestor, o diretor da escola, ele passa a fazer parte do grupo, ele também precisa fazer e saber fazer, né? Não são ordens dadas sem o acompanhamento, né, do cumprimento da execução, sem o apoio. E talvez o grande ponto, né, e o que a gente precisa levar em consideração dentro desse olhar que nós temos para a gestão é que delegar e acompanhar, monitorar, né, fazendo com que haja autonomia, mas também responsabilidade em relação às suas tarefas, é uma das grandes funções da gestão, né, do nosso diretor, das pessoas que se colocam aí à frente das instituições. Pensando um pouquinho especificamente aqui na gestão e na administração educacional, né? Então, a gente tem aqui padrões de competência, né? E nós já entramos aqui dentro do que a Heloísa Lick nos traz, como olhar para a competência do gestor. Bom, competência, né? É um padrão de competência, né? Algo, elementos que compõem aí o fazer de um gestor, eles são mínimos. A própria Heloísa Lick, ela fala, né, que não há como você pressupor um gestor que não tenha competências, né? Então, minimamente, né, é o mínimo de capacidade, de habilidades, né, que o ser vai ter para desenvolver as suas tarefas, né? Pensando que na educação nós também temos uma profissionalização docente, né? O Carlos Marcelo Garcia, ele traz muito claro essa questão da formação, né, e da profissionalização docente. Então, é um conjunto sistêmico de padrões mínimos necessários para o bom desempenho das responsabilidades que caracterizam determinado tipo de atividade profissional. Competência é isso, né? E em relação à pessoa, né? Então, em relação a si, aqui a gente falou sobre a profissão, né? Então, busca-se minimamente, né?
padrões mínimos aí para que você possa desenvolver uma atividade. Em relação à pessoa, o que que é essa competência, né? Constitui a capacidade de executar uma ação específica ou dar conta de uma responsabilidade específica em um nível de execução suficiente para alcançar os efeitos pretendidos. Como falamos anteriormente, se eu não tenho todas as competências desenvolvidas em mim, eu preciso investir para que consiga tê-las, né, em curtíssimo tempo, né. A a Heloísa Lick, né, ela traz aí o nosso, conceito de competência, mas eu também busquei aqui, dentro de Maria Teresa Leme Fleury, né, um apoio para que a gente possa, discutir um pouco esse tema, né. Competência é um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Qual é o valor econômico dentro de uma instituição de ensino? Desenvolvimento das competências, né, mínimas, matemáticas, eh, científicas, né, leitoras, conhecimento de história, né, geografia, arte, valor social, né, dentro de uma instituição, dentro de uma educação. O que que a gente quer? A gente quer a autonomia do sujeito, a gente quer a liberdade, né, de ação, de pensar desse sujeito. Então, ser competente dentro da gestão é você dar condições para que haja, né, da melhor maneira possível, o atendimento às premissas básicas de uma instituição de ensino, que seja a formação integral do indivíduo. E nós, como diretores de escola, somos os responsáveis para que todos esses itens, né, para que todas essas situações sejam atingidas. Dentro do curso, do tema, enfim, recorrendo aí a Heloísa Lick, né, ela nos traz aqui um quadro de competências mínimas para o profissional, né, pensando nessa competência como mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades. Ela nos aponta o saber agir, né, que é saber o que e por que se faz, né, saber julgar, escolher, decidir. É o diretor da escola, é a pessoa que está à frente da gestão, que representa a maioria, mas que muitas vezes precisa, ouvindo os 2 lados, né, os envolvidos aí, os sujeitos envolvidos, é a pessoa que vai julgar, que vai decidir. É importante sempre, não se mover por interesses particulares, ter dentro da instituição de educação um olhar extremamente profissional, como foi colocado anteriormente, né. Quando há mistura, quando há, interesses particulares, né, eu posso ter a minha comadre como profissional dentro da minha instituição, ainda assim, não cabe, a ela privilégios. Dentro da instituição, ela é somente mais uma profissional. Saber mobilizar recursos, né, criar sinergia, né, fazer com que as pessoas trabalhem em equipe. Talvez esse seja um dos grandes desafios, né, para os gestores atualmente. Mobilizar recursos e competências, né, fazer com que, competências também sejam desenvolvidas naqueles que estão próximos a nós. Saber comunicar-se, né, compreender, trabalhar, transmitir informações e conhecimentos. Aliás, o ruído na comunicação é um dos grandes desafios que nós temos, é um dos grandes impeditivos que nós temos em relação à qualidade, né, no trabalho educacional. Saber aprender, né?
Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais, saber desenvolver-se. Então, nós temos aí, dentro desta perspectiva, né, um olhar sobre o tempo todo buscar maneiras de melhorar aquilo que está sendo feito, né, com menos esforço, mas buscando sempre uma justificativa, né, dentro da teoria também, o que a teoria pode me trazer como elemento de sustentação, né? Saber engajar-se e comprometer-se, saber empreender, assumir riscos e comprometer-se. E quando a gente fala, né, sobre as funções da gestão, eu não estou falando que ele precisa se comprometer a fazer um grande evento dentro da instituição para arrecadar fundos, não. Vamos nos comprometer em relação a, dentro da minha escola, dentro da minha instituição, a produção de texto quinzenal nas turmas, ou a produção de texto mensal nas turmas, ou semanal nas turmas, com reescrita. E eu me comprometo a acompanhar isso pessoalmente. Então, a gente precisa ter muito delimitado quais são as nossas funções, né? E qual é o grande objetivo da nossa instituição de escola? A aprendizagem, ela precisa ser o nosso maior foco. Você não precisa se preocupar com os eventos e com as situações, os projetos que fogem, né, ao cotidiano. Cada dia mais a gente tem percebido que dentro da escola, quanto mais próximo da realidade quanto mais próximo do que a própria Base Nacional Comum Curricular traz, né, como exigências de aprendizagem, mais preparado a gente vai ter as nossas crianças. Então, é garantir que o que precisa ser feito seja feito. Saber assumir responsabilidades, né? Ser responsável assumindo os riscos e consequências de suas ações e sendo por isso reconhecido. Então, aquela premissa de temos sucesso, o sucesso é de todos, né? Não tivemos tanto sucesso, é responsabilidade de todos também. Mas, normalmente, né, cabe ao gestor aí acumular as derrotas, né? As vitórias, elas são, normalmente compartilhadas. As derrotas, elas precisam ser, processadas e analisadas para que não ocorram novamente, né? Então, aonde nós falhamos, né? Aonde a nossa equipe falhou, aonde o gestor não soube acompanhar, aonde o diretor da instituição, o secretário de educação, né, o dono da escola, não conseguiu acompanhar e que as coisas não deram certo. Ter visão estratégica, né, conhecer e entender o negócio, né, você precisa saber que dentro da sua instituição a sua unidade escolar, ela tem objetivos específicos por sala, por turma, por segmento, sejam eles da educação infantil, dos anos iniciais, dos anos finais, você precisa conhecer hoje, minimamente conhecer, né, as habilidades ou as competências, né, vamos lá, as 10 competências da BNCC, tanto para escolas públicas quanto para escolas particulares. Todos os seus profissionais conhecem, você conhece, você tem uma colinha, né, eu sempre falo, tenha uma colinha, com as competências, né, gerais da BNCC, minimamente, né. Por quê? Porque é a partir dessas competências que você vai mobilizar a sua instituição e você vai mobilizar os espaços educativos ao seu entorno, né. É atrás disso que a nossa instituição busca, né. E aí, quais seriam, né, essas competências, além dessas, né, que Heloísa Lick nos traz aqui, quais seriam mais, né, outras competências? Uma visão estratégica, com certeza, né, saber conhecer todos os elementos, conhecer tanto a comunidade interna quanto a comunidade externa, né, levando-se em consideração que questões socioeducacionais, né, o bairro aonde a sua instituição está instalada, o público que ela atende, vão exigir de você maior ou menor esforço.
mas não necessariamente vão impedir que haja aprendizagem. Nós sabemos que todas as crianças aprendem, então não há justificativa para que uma criança que esteja dentro da sua instituição escolar não esteja tendo aprendizagem, né, aprendizagem. Então, conhecer a escola, os professores e os funcionários e a comunidade. E os demais gestores ainda, né, para que você possa fazer parcerias. Um outro ponto, relacionamento interpessoal. Você precisa ter empatia, humildade, né, conseguir persuadir as pessoas, né. Tem uma frase, né, muito conhecida do Abraham Lincoln que fala sobre, o grande líder é aquele que tem a capacidade de transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então é isso, né, você precisa ter essa capacidade de engajar as pessoas, né, se você, simpatia, né, simpatia talvez não se aprenda, mas empatia se desenvolve. E muitas vezes você saber realmente se colocar no lugar do outro tem muito mais, traz muito mais, elementos de aproximação, né, e faz com que haja uma identificação, mas buscar, né, construir bons relacionamentos dentro da sua instituição e fora dela, né, seja com seus colegas, seja com seus parceiros, com seus superiores, é essencial para que os seus objetivos sejam atingidos. Aprendizado contínuo, né? Eu costumo falar que um gestor, né, e assim, parece uma coisa muito simples, né, mas se você não conhece o pacote Office, o Word, PowerPoint, Excel, se você não sabe trabalhar com minimamente essas 3 ferramentas, você precisa correr imediatamente para seja um curso de informática, seja um professor que sabe fazer, seja um profissional que sabe fazer, seja uma pessoa que possa te ajudar, um estagiário aí de 7, 8 anos, principalmente o Excel, gente. Eu tenho, né, trabalhando aí com gestores ao longo desses últimos 10, 15 anos, eu tenho percebido o quanto faz falta você saber trabalhar com planilhas. Parece uma coisa tão simples, né? Eu trago aqui para vocês fazer curso de especialização, MBAs, pós-graduação, mas no dia a dia, um curso de Excel mínimo, né, para você poder trabalhar com as suas planilhas, trabalhar com as suas, tabelas, enfim, se faz extremamente necessário. Automotivação, né, a motivação ela é intrínseca, né, ninguém consegue motivar o outro, dificilmente você consegue motivar o outro a fazer aquilo que você deseja. Mas, você como gestor, né, aquela frase do "sim, eu posso", ela precisa fazer parte da sua vivência, da sua essência. Se você tem, uma autoestima baixa, se você tem, né, muitos altos e baixos dentro aí da sua perspectiva de vida, né, das suas relações emocionais, é importante buscar ajuda. Um gestor instável emocionalmente vai fazer com que toda a sua equipe fique instável também. A gente sempre ouve, né? Como é que será que ela vai aparecer hoje, né? Será que ela vai dormir bem? Aí ela chega bem. Se ela não dormir bem, ela não vai chegar bem. Esse tipo de comentário, esse tipo de pessoa ele gera uma instabilidade emocional em todo o grupo. Então, a gente precisa procurar ajuda, sim, precisa estar bastante focado, né? Aqui a autora traz a questão da resiliência, e sim, né? Um bom gestor, ele consegue ser resiliente e tem sempre a perspectiva muito clara de que foi contratado, de que está ali para resolver problemas. Então, não há como você ter a expectativa de outras situações que não sejam problemas. Gestor, gestão especificamente tem esse foco, resolver problemas. É por isso que estamos lá.
equilíbrio emocional, né, que vem muito ao encontro dessa automotivação também, é saber administrar as suas emoções. Não há como a gente não equilibrar, né, coração e cérebro nessa perspectiva. As pressões, elas existem, elas ocorrem, e nós, novamente, encerro esse slide falando novamente, somos contratados para resolver problemas. Na maioria das vezes, problemas com pessoas, né? A gestão de pessoas é que faz com que haja um maior desgaste por parte do gestor. Eu sempre falo que as crianças são o nosso menor problema, né? São os adultos aí, os grandes responsáveis pelo nosso desequilíbrio emocional. Mas é preciso buscarmos equilíbrio, né? Seja com a ajuda de terceiros ou não, mas é essencial, né? Saber administrar essas emoções. Inventividade, né? Nós temos que trazer respostas para as questões e temos que estar sempre atentos, vivos, né? Ágeis no pensamento. A gente não espera as coisas acontecerem para buscar soluções, a gente busca as soluções antes mesmo das coisas acontecerem. É muito comum a gente ouvir aquele termo, né, de que o gestor, ele apaga incêndio. É péssimo isso. Um gestor que apaga incêndio, ele não é um gestor, ele é um bombeiro só, né? E o bombeiro, dentro das suas funções, salva vidas. Mas vamos pensar que dentro de uma escola a gente precisa prever que não se chegue a esse ponto, né? Então, ser curioso, ser questionador, ser uma pessoa que está o tempo todo buscando, né, novas respostas, que está buscando outras opções, que está correndo atrás de situações que levem à melhoria da qualidade do trabalho. É isso que se tem de expectativa de um bom gestor, né? Nessa premissa, né, das competências mínimas, né, a Heloísa Lick, ela nos aponta dentro de dimensões da gestão que quanto mais conhecimento nós temos acerca, né, da concepção de educação, dos objetivos dentro da minha instituição, os fundamentos, né, qual é o projeto político-pedagógico da minha unidade escolar, o que se espera, né? Quanto mais conhecimento eu tenho, mais bons resultados eu vou ter. E na página 15, ela traz a seguinte afirmação do livro, né, Dimensões da Gestão. A ação do diretor escolar será tão limitada quão limitada for sua concepção sobre a educação. A gestão escolar e o seu papel profissional na liderança e organização da escola. Essa concepção se constrói a partir do desenvolvimento de referencial de fundamentos legais e conceituais que embasem e norteiem o seu trabalho. LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretriz, né, LDB, as diretrizes curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular, Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar, são documentos que estão no computador do diretor, são documentos que norteiam o seu trabalho. Eu fico muito triste quando eu escuto um gestor escolar falando assim, eu não consigo exigir do meu professor que faça planejamento. Eu falo, gente, olha para a LDB, né? Dentro da LDB nós temos a descrição clara de quais são as funções do gestor, né? Do gestor, perdão, do professor. Então, não é uma questão do gestor querer, é uma questão do compromisso e da responsabilidade que se assume na lei, né? Então, dentro dessas dimensões, né, a Heloísa Lick, ela nos traz o seguinte, né, dentro da dimensão da organização, dizem respeito a todas aquelas que tenham por objetivo a preparação, a ordenação, a provisão de recursos, a sistematização e a retroalimentação do trabalho a ser realizado. Objetivam garantir uma estrutura básica necessária para a implementação dos objetivos educacionais e da gestão escolar. E encerra dizendo que diretamente não promovem os resultados desejáveis, mas são
imprescindíveis para que as dimensões capazes de fazê-lo sejam realizados de maneira mais efetiva. Organização dos tempos, organização dos espaços, dos horários, uso da biblioteca, uso do laboratório de informática, uso dos espaços externos, a alimentação escolar, uniforme, os projetos, os processos internos, a questão dos funcionários, né? Quem é responsável por que tarefa dentro da instituição, quem é responsável pela organização do refeitório, das salas de aula, dos banheiros, tudo isso faz com que o processo pedagógico, que é o mais importante dentro da instituição escolar, ocorra. E cabe ao diretor, né, todo esse olhar, né? A questão da organização, né, ela também envolve a fundamentação conceitual e legal da educação, né, o que falávamos anteriormente. Conhecer, né, as suas responsabilidades, as suas tarefas, né? Conhecer a forma como ocorre o planejamento, a avaliação, o monitoramento da aprendizagem, porque o monitoramento da aprendizagem não é feito pelo pedagogo somente, pelo coordenador pedagógico somente. Gente, o diretor é o maior interessado em saber se a sua instituição está dando resultado ou não. Afinal de contas, o que adianta a porta, a parede, a pintura, o parque, se o objetivo maior, que é aprendizagem, qualidade na educação, não está sendo atingido? Então, conhecer conceitualmente, né, de forma legal também a educação, o planejamento, né, o monitoramento e avaliação das ações promovidas na escola, gestão de resultados, extremamente importante. Se a rede não faz gestão de resultados, você, como diretor da escola, precisa fazer. Dentro das escolas particulares, qual turma está dando resultado, qual turma não está, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas como um todo, né, para que essa sala de aula, para que essa escola, ela traga resultado. E a Heloísa, ela faz, né, então, esse infográfico aqui, trazendo para a gente alguns pontos, né, que precisam ser vistos aí dentro de todo o nosso trabalho, né? O planejamento, o monitoramento e avaliação, né? Tendo como base aí a fundamentação conceitual e legal. Esse monitoramento, né, da avaliação, ele está muito implícito dentro da gestão de resultados. Então, acompanhar os resultados educacionais da rede, da escola. Eu não tenho como não conhecer nome, CPF, cor preferida e resultado de avaliação de todas as minhas crianças. Se eu não tenho isso como dado na ponta da língua, não é o caso, mas eu preciso ter acesso a essas informações a qualquer tempo, né? Então, é preciso, né, se desenvolver uma forma, né, e a gente vai trabalhar isso dentro né, quando a gente for falar sobre as avaliações, enfim, sobre gestão de resultados, a gente precisa desenvolver uma cultura dentro da rede municipal, da rede particular, que o foco é resultado, né? Que a aprendizagem precisa ser o foco. E dentro dessa perspectiva, né, a Heloísa Lick, ela traz para nós aqui as dimensões que consolidam e que fundamentam esse trabalho do diretor, né? Que é a gestão de resultados educacionais, a gestão democrática e participativa, a gestão de pessoas, a gestão pedagógica, a administrativa, da cultura escolar e do cotidiano escolar. Especificamente, né, dentro desses elementos aqui, né, a gestão de resultados educacionais, a gestão democrática e participativa, a gestão de pessoas, a gestão pedagógica, a gestão administrativa, gestão do clima e cultura escolar, a gestão do cotidiano escolar, são totalmente de responsabilidade do diretor da instituição.
O coordenador pedagógico, a equipe pedagógica, eles vão executar tarefas a partir do que for delimitado como base de trabalho para a instituição, né. Então, é importante que a gente tenha isso, né, como elemento cristalizador e, fundante do nosso trabalho. Eu encerro nossa primeira parte, com essas, né, alusões acerca do tema, e nós seguiremos aí com outros momentos, trazendo inferências sobre esse assunto.